Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu vou tratar com vocês sobre Captive Portal, né? Usando o voucher no Sophos XG Firewall, tá? Sophos XG que muitos conhecem, muitos usam inclusive em suas empresas aí, diversas, né? Empresas tanto particulares como de governo. É uma excelente solução de segurança, né? De UTM ali para a borda, para proteger a rede, né? A rede interna, filtrar aí o que entra e o que sai, né, pelos links de internet e por outros segmentos de rede, né. Possui aí em sua composição sistema de IPS, de ATP, de antivírus, o próprio Firewall, né, onde você cria as regras de portas, o que entra e o que sai por essas portas, né. Autenticação com Active Directory, entre outras funcionalidades é, encontradas na maioria dos UTMs de mercado, né. SophosXG é um dos líderes hoje no quadrante temático do Gartner, tá? Então é uma ferramenta respeitada, robusta, que atende bem a demandas de vários tamanhos, né? De empresas de vários tamanhos, tá? Bom, vou falar com vocês hoje sobre, né, mostrar aqui a configuração do Captive Portal, né, usando o sistema de voucher, tá? Onde, por exemplo, digamos que você oferecer, né, precisa oferecer internet gratuita aí para visitantes na sua empresa, para clientes, por exemplo. E aí, mas você quer que eles façam autenticação, né, através de um voucher que você mesmo gera, né, através do XG. Entrega esse voucher para essas visitas e elas vão poder acessar a internet livremente, definindo, né, é claro, um time ali, ou seja, um tempo de uso do, do daquele voucher, né? O voucher vai expirar com X dias, por exemplo, né? E você pode determinar que ele também terá, que ele terá duração, por exemplo, de como eu falei, aliás, duração de X dias, como também de horas ou de minutos, enfim, ou você pode definir isso através de tráfego, né? Ou seja, a quantidade de uso do tráfego do link, né? O usuário, por exemplo, baixou 3 gigas, né? Usou 3 gigas, ele já, por exemplo, já pode bloquear o acesso, né? Então seria ali o tempo, né? Aliás, a validade do voucher, né? Se alcançou 3 gigas, o usuário já não tem mais acesso à internet usando aquele voucher, né? Então tem como você definir isso, né? Por banda utilizada, né? Como também por tempo, tá? Bom, então hoje nessa videoaula nós vamos ver basicamente o seguinte, tá? Nós vamos ver a configuração da interface, né, que vai atender a rede sem fio, tá? Onde você vai dizer qual é a interface do Sophos XG que você vai ligar, por exemplo, nos seus APs, que você vai ligar nos seus switches, por exemplo, né? Você tem lá um switch onde você tem várias portas e nessas portas você tem vários APs conectados, APs de rede Wi-Fi, seja de qual marca for, enfim, independente de fabricante. E aí, nesse mesmo switch, você chega com o cabo conectando a uma porta do Sophos XG, onde é essa porta quem vai fornecer a internet para esses APs, né? Para quando os usuários se conectarem na rede sem fio, terem acesso, né? E assim vai ser apresentada a tela de autenticação e eles vão poder colocar o voucher e navegar. Ou se você tiver só um AP, né? Um único AP de rede sem fio, você pode ligar ele direto na porta do XG, né? Então vai depender muito do tamanho da rede, tá? Para redes, dependendo do tamanho da caixa, né? Claro, você vai fazer o dimensionamento e também dos recursos que você quer aplicar, né, naquela rede sem fio, né? Naquela rede Wi-Fi com autenticação. Então você pode querer aplicar recurso de IPS, pode querer aplicar antivírus, web filter, application control ou não aplicar nada. Então é, isso também vai impactar no tamanho da caixa que você vai usar no seu ambiente, né? Se você tiver, por exemplo, 200 usuários por dia conectados na internet e você quer aplicar todos esses filtros, então você vai ter que dimensionar a caixa ideal para suportar esse impacto aí, né, de usuários navegando e ao mesmo tempo sendo filtrados na parte de antivírus, na parte de web filter, controle de aplicação, né, o que pode e o que não pode acessar, por exemplo, usando esse link de internet, né. Se não tiver filtros, então a caixa vai ser menos exigida. Então você pode até usar uma caixa menor, né? Você pode dimensionar ali uma caixa mais barata, ou então você pode inclusive pegar um PC com
com um bom recurso de memória, ali pelo menos 6 GB de RAM e 2 cores para poder fazer, né, montar seu Sophos XG, né? Porque você pode baixar o Sophos XG Fire, ele tem as versões em Appliance, tem as versões virtuais, né? Você pode baixar a versão virtual e colocar no VMware, por exemplo, no Hyper-V ou no GenServer, ou baixar a versão software, que você baixa lá ISO e instala, né, o sistema em qualquer máquina do padrão PC. Pode ser um servidor, pode ser um desktop, seja ele montado de marca, enfim. E aí você define ali as configurações de hardware de acordo com a demanda de acesso à internet que vai passar por esse cara. Vou mostrar também como configurar o DHCP, né? Porque se você vai eleger uma interface do XG que vai estar conectada diretamente à rede sem fio do seu ambiente, é necessário entregar IP para os dispositivos que vão navegar, né? Então vou mostrar como configurar o DHCP no XG para entregar esses IPs, né, para esses dispositivos, smartphones, tablets, notebooks, enfim, tudo que se conecta na sua rede sem fio. Vou mostrar como configurar o Captive Portal, né, e definir aí o tempo do voucher, tá? E criando os vouchers em si, beleza? Então vamos lá para a mão na massa, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui pro browser. Eu tenho aqui o Sophos XG, tá? Eu tenho aqui esse cara, ele está virtualizado em VMware. Vou aqui fazer o login. Beleza. É um XG recém-instalado, né? Inclusive ele está me pedindo aqui para atualizar a firmware para a versão mais nova, que é a versão MR5, né? Eu não vou... E aqui ele fala a lista de bugs corrigidos, né? Na versão, tá? Na nova versão, ok? Não é o caso no momento, vou colocar aqui, né? Don't upgrade. Bom, tá aqui o Firewall, como eu falei, recém-instalado e com poucas coisas configuradas, né? Apenas duas regras aqui, uma de correio e uma de internet que eu configurei, desabilitei as regras default, né? Enfim, ele tá funcionando bem. Então vamos lá. O que é que nos interessa, né? Eu vou vir aqui direto em Network, tá? Primeiro, aqui em Network vocês estão vendo que o meu Sophos XG ele tem várias interfaces. Ele tem uma interface aqui na zona LAN, né? Ok, que é lógico a interface local por onde eu acesso ele, por exemplo, para fazer suas configurações via console, né, através da minha rede LAN. Aqui eu tenho minha rede WAN, né, minha porta B que está aqui na zona WAN. Vejam que está pegando IP via DHCP, né, navegando tudo direitinho, tá? E aí eu tenho aqui a porta C que tem outra WAN, que seria no caso um segundo link, né, para fazer ali um balanceamento, redundância aqui com essa porta B, né? Então os dois links estão sendo usados ao mesmo tempo. Inclusive, deixa eu olhar se elas estão online, né? Se vem aqui o One Link Manager, vejo que as duas estão online, né? Beleza. E aí eu tenho aqui uma porta D, uma porta E e uma porta F que não estão sendo usadas para nada, né? Então eu vou, por exemplo, selecionar aqui. Você vai ver lá na sua caixa, por exemplo, se eu pegar aqui um Sophos XG, modelo 210. Então vocês vão ver aqui na imagem, aqui uma imagem, que ele tem várias portas, né? O Sophos XG 210, ele tem várias portas aqui. Normalmente você vai conectar uma na WAN, outra na LAN. Se você tiver mais de um link, claro, vai botar duas para WAN, né? Uma internet ADSL, outra internet de fibra, por exemplo, né? Ou qualquer outra tecnologia. E as outras portas você vai definir da forma que você quiser. Então, nesse caso, como é aqui no caso aqui do XG, né? Eu tenho aqui uma porta F e D. Eu vou pegar essa D aqui e vou dizer que essa porta D, tá? Ela vai ficar na zona de Wi-Fi, beleza? Vai ficar na zona de Wi-Fi. Vou dar um endereço IP aqui para ela. Vou colocar aqui, por exemplo, 92.168.150.1. Máscara subrede 24 bits, né? Não vou colocar get, nem definir get de IP aqui, nada, enfim, porque essa interface ela não vai usar roteamento, ela não vai ter um gateway ligado a ela, né? Porque o gateway que eu uso, lógico, é o que está ligado na WAN, né? Nas interfaces WAN. Então só define aqui, ó, define que a porta D
tá? Vou lá com cabo de rede, ó, espeto na porta lá no SophsXG, que na verdade lá vai aparecer com números, né? Aqui está aparecendo com porta D e F porque é uma máquina virtual. Mas no seu appliance de hardware vai estar lá as portas 1, 2, 3, 4, 5. Aí você selecionou, por exemplo, a porta 5, vamos supor. Espeta o cabo lá, o cabo de rede na porta 5, que vai, né, com a outra ponta no switch onde estão todos os seus APs de rede Wi-Fi, né? Então coloquei o cabo de rede, beleza, defini IP, defini a máscara e vou salvar. Update interface. Pronto, tá aqui, ó. Porta D ficou na zona Wi-Fi com IP 192.168.50.1. Beleza. Aí agora eu tenho que vir aqui, ó, no DHCP, nessa mesma guia aqui de network, né? Eu não saio dela, volto e venho só para DHCP aqui, ó. E eu vou definir um range, né? Tem um range aqui Guest Access DHCP que na verdade não está sendo usado. Eu vou até desabilitar, tá? E vou criar um novo, tá? Ou eu posso editar isso aqui, ó. Posso editar e usar para esse meu projeto, tá? Mas eu vou criar um novo para vocês verem como é que a coisa acontece. Vou adicionar aqui, vou chamar aqui de DHCP Wi-Fi, né? Qual interface? A interface porta D, né? Que eu coloquei o IP há pouco tempo, 192.151, ok, né? Eu vou colocar aqui, ó, o IP que vai ser atribuído para as máquinas, né? Vai de 192.150.10 até 192.168.150.100, tá? Supondo aí que minha rede não vai passar disso, né? Que minha rede é pequena, por exemplo, então não vou ter tantos usuários conectados. Se eu quiser colocar static map, eu posso colocar, tá? Static map é quando você quer amarrar o hostname e seu MAC address ao IP específico. Você vai dizer, ó, a máquina de Joãozinho, o endereço MAC da máquina de Joãozinho e o IP, né? Dentro dessa faixa aqui, o IP que ele vai usar, né? Que vai ser um IP estático, né? Sempre vai estar, a máquina de Joãozinho sempre vai pegar aquele IP, né? Então, vou amarrando aqui o seu endereço MAC. A máscara subrede de 24 do main name. Se você não tiver um, eu vou colocar aqui um qualquer, só para wi-fi.sophos.local. Se você tiver algum domínio conectado lá nessa rede sem fio, né, algum domínio de Active Directory, por exemplo, ou qualquer outro, você pode definir aqui, tá? Se não tiver, não coloca nada, ou você simplesmente inventam aqui, como eu inventei, só para identificação mesmo, tá? Bom, então usar essa interface, né, como gateway, né, eu estou dizendo aqui nesse momento que as máquinas que vão se conectar na rede sem fio vão usar o IP dessa interface porta D, né, que é o 92.151, ok? Ou seja, vão usar o IP da própria interface do Sophos como gateway, tá? Ó, inclusive ele já colocou aqui, ó, ok? E o DNS, eu posso dizer que ele vai usar um DNS específico, né? Ou que ele vai usar, eu posso colocar aqui esse DNS específico, pode definir aqui um endereço IP, né? Pode ser o próprio Sophos, porque ele tem um serviço DNS forward, né? Encaminhador do DNS ativado, ou seja, as máquinas vão tanto usá-lo como GET como DNS, ou eu posso definir que vai usar o DNS do sistema, né? Que vai ser no caso o que o próprio Sophos está usando, que é o 4222 e o 8888, por exemplo, né? Então, quando ele coloca aqui, Use Device DNS Settings, ou seja, ele vai usar os servidores DNS do próprio Sophos, o que ele está usando aqui nessa guia, ó, nessa guiazinha aqui DNS, se eu clicar aqui, vai aparecer esses dois caras como sendo as fontes de DNS do Sophos, da caixa como um todo, tá? Então eu vou deixar aqui desabilitado, eu vou manter aqui o 92.168.151 para que as máquinas usem o próprio Sophos, né, como DNS, beleza? Servidor primário no Wins não precisa, então vou só salvar. Ó, DHCP Wi-Fi habilitada. Pronto, depois desse passo aí eu já venho para cá, ó, já venho para para wireless, né, para Wi-Fi mesmo aqui, cadê? Aqui, wireless. Nessas primeiras guias eu não faço nada, e o que me interessa aqui vai ser hotspots, hotspot Voucher Definitions e hotspot settings, tá? Esses outros nada me interessa, tá? Porque eu não vou precisar configurar nada, porque eu não estou usando access points, por exemplo, das próprias Sophos, né? Que a Sophos ela comercializa access points. Então eu não vou usar os access points
da própria Sophos, então não preciso mexer em nada aqui que seria configurações específicas para esses access points. Então eu vou clicar aqui em hotspots, ó, por exemplo, e vou criar um novo. Aliás, vou aqui primeiro em hotspot voucher definition, que vocês vão ver que eu tenho um aqui, ó, de 1 dia e outro de 7 dias ou 1 giga, né? Esse hotspots definition onde você define, por exemplo, o tempo, né, de duração de um voucher, tá? Posso criar voucher que vai durar 1 dia, posso durar voucher que vai durar 7 dias ou 1 giga, né? Ou seja, 7 dias ou 1 giga de uso da banda. O que chegar primeiro, né? Chegou, o voucher expirou, tá? Eu vou criar um novo aqui, por exemplo, ó, eu vou criar um voucher que eu vou chamar de, vou colocar aqui 4 dias, né? 4 days, tá? Então, voucher válido por 4 dias, né? Aí período, ó, tá aqui em minutos, vou colocar aqui days, né? 4, né? Time quota não vou colocar nada, então data volume também não vou colocar nada. Se eu quisesse colocar data volume, eu poderia colocar aqui 100. Significaria que o voucher ele iria expirar, né? O voucher ele vai expirar, na verdade, se o usuário, né, usá-lo por 4 dias, quando chegar no quarto dia ele vai expirar, tá? Ou se ele chegar a um volume de 100 GB, né, de uso do meu link, né? Então ele trafegou ali na internet, usou 100 GB, o voucher ele vai perder sua validade, tá? Então eu vou colocar aqui só 4 dias, tá? Então o voucher vai durar somente 4 dias, independente de volume. Então vou salvar. Beleza. Então depois disso aqui, aí eu venho para hotspots, né? Crio aqui um novo, né, adicional. Aí eu vou colocar aqui hotspot, deixa eu ver aqui, Wi-Fi empresa, tá? Que aí eu posso colocar o nome da empresa, né? Posso colocar aqui a descrição, né? Hotspot criado para fornecer, né, rede sem fio, internet para os clientes, né? Enfim, eu posso colocar aqui alguma descrição. E aqui eu vou definir as interfaces, né, que vão fazer parte desse hotspot, né? As interfaces para onde o Captive Portal vai ser apresentado para o cliente. Qual foi a interface que eu defini que vai, né, que vai ser usada para esse propósito? Foi a interface lá, a porta D, né, que eu até coloquei o IP, o 92.168.151, tá? Então aquela interface, toda máquina que chegar para navegar na internet por aquela interface, usando aquela interface como gateway, o Captive Portal vai ser apresentado. Então para isso eu tenho que dizer aqui, ó, interfaces, vou lá na porta D, ó, tem uma A e a D. A é a LAN, não me interessa. Poderia colocar as duas, tá? Mas eu não quero Captive Portal na porta A, porque a porta A no caso é a LAN, então é da rede administrativa da empresa, por exemplo. Todos os usuários navegam com autenticação do Active Directory ou até mesmo sem autenticação. Então não interessa. Interessa sim a porta D, que é da rede Wi-Fi, onde o Captive Portal vai ser apresentado para os clientes. Beleza, eu coloquei aqui porta D. Application Filter eu coloco se precisar, tá? Se não precisar, deixa o none. Web Policy, mesmo esquema. E o IPS, mesmo esquema, tá? Detalhe que para habilitar essas regras de segurança aqui, para habilitar essas opções de segurança de UTM, né? O meu software ele tem que estar com a licença para isso, tá? Então tem que ter licença que cubra essas funções de UTM. Se o seu software ele está só com a função com a licença base, né? A licença base ela dá direito só a Firewall e a Wireless. Então ele só vai ser Firewall, roteamento, VPN e a rede sem fio, tá? Então a licença base ela dá direito a tudo isso, e você não precisa ficar renovando anualmente, porque é uma licença perpétua, tá? Mas se você tem uma licença mais abrangente, né, como a Total Protect ou a Enterprise Protect, que tem todas as funções de UTM, aí você pode dizer o que você quer fazer. Eu quero que o pessoal navegue, mas eu não quero que eles também abusem da minha banda. Então eu não quero, por exemplo, que os caras usem P2P, tá? Eu posso vir aqui, ó, bloquear, né, P2P. Os caras não vão usar torrent, né? Não vão usar emule, nenhuma ferramenta para usar o link para baixar filmes, por exemplo, baixar arquivos muito grandes. E o Web Policy também eu posso de repente mudar alguma coisa aqui. Eu posso dizer, por exemplo, que os caras não vão usar não vão usar o
o meu link, né, o link da empresa que eu estou cedendo de graça, mas aí eu não quero também me comprometer, porque eu não sei o que, é que esses caras vão fazer, né, o que é que esses clientes vão fazer, o que é que eles vão usar na internet, enfim. Então posso colocar aqui no ADS ou explicit content, né, conteúdo explícito, né? IPS, que aí seria demais para proteger o próprio cliente, né? Quando ele estiver acessando algum site, de repente esse site tem um código malicioso que quer atacar o seu dispositivo, então eu posso usar essa opção aqui, ó, que é LAN para WAN General, né? Ou seja, o IPS ele vai filtrar ali, ele vai usar, né, o detector de intrusão e bloquear qualquer tentativa de ataque de fora para dentro, né, da internet para dentro, como também de dentro para fora, ou seja, o próprio dispositivo do usuário está tentando atacar um servidor lá fora, se o Sophos pegar por essa regra aqui, pelo IPS, ele vai bloquear. Ou para proteção, né, do próprio cliente, se na hora que ele estiver navegando o site tentar atacar seu dispositivo, seu smartphone, seu tablet, por exemplo, vai passar pela regra e o Sophos também vai pegar e bloquear. Tá? Se eu quiser definir Traffic Shape, que não é o caso, tá? Eu posso definir também. Bom, mas aqui no caso eu vou deixar Web Policy aqui, vou deixar, por exemplo, None, né? Não vou fazer filtro web. Os caras podem navegar à vontade e vou deixar aqui só Application Filter para block P2P, né? Então, ninguém vai ficar usando o meu link para baixar conteúdos pesados. Redirecionar, né? HTTPS, tá? Então, quando o Captive Portal for apresentado para o usuário, vai ser apresentado com HTTPS, tá? Para usar ali de forma segura na porta 443, né? Criptografia. Hotspot, então os termos de uso vão ser apresentados, né? Tá? Vão ser apresentados os termos de uso, ou password of the day, ou o voucher, né? Então, o tipo de autenticação, né? Que vai ser apresentado ao usuário. Então, eu posso pedir password, né? Posso pedir para ele aceitar um termo de uso ou um voucher, que no caso é o que eu quero, né? Eu quero que ele apresente seu voucher para navegar. Então, o voucher definitions, vou usar aquele, né? Eu posso criar mais vouchers definitions, tá, pessoal? Então, eu criei um para 4 dias, mas eu posso criar outros, como também posso selecionar aqui todos que vão ser usados, né? Que vão ser válidos, tá? Então, vou colocar só o que eu criei, né? 4 dias. Se eu quiser depois voltar aqui e editar, eu edito e boto outros vouchers, tá? Ah, vou criar um voucher para 10 dias e eu quero que o hotspot reconheça esses vouchers. Eu venho aqui e altero, tá? Dispositivos por voucher, eu vou colocar aqui só um, tá? Porque isso aqui significa o seguinte: se eu botar, por exemplo, 3, significa que 3 dispositivos podem usar o mesmo voucher. Se eu colocar aqui de forma ilimitada, aí pior. Com um único voucher, vários dispositivos, né, infinitamente podem usar a internet, né? E se eu disser que é só um, significa que aquele voucher é para aquele dispositivo, né? Então só aquela máquina vai usar aquele voucher, tá? Outros não poderão usar. Tanto é que se alguém pegar o voucher, se autenticar e começar a navegar, e se outra pessoa pegar o mesmo voucher, ele não vai conseguir se autenticar, tá? E quem é o Administrative Users? Quem é o cara que vai gerar os vouchers, né? O cara que vai entrar no portal lá, no portal do Sophos, sem essa porta aqui 444, que é a porta que é lá o User Portal, né? E vai gerar os vouchers, tá? Então quem é um usuário administrativo? Eu posso colocar aqui, ó. Vai ser Ivanildo Galvão, vai ser usuários que estejam dentro do Open Group, né? Ou qualquer outro usuário, né? Se você colocar aqui usuários que estão dentro do Open Group, o administrator da caixa já entra aqui automaticamente, tá? Então você pode se logar no User Portal com o administrator da caixa e gerar os vouchers. Se você quiser dar essa missão de gerar voucher para um funcionário, tipo Pedrinho, aí você coloca ali, Pedrinho não, vamos ser mais profissional, Pedro. Então você pode cadastrar um usuário Pedro, né? E dizer que ele vai ter o direito e dizer que selecionar esse usuário aqui, Pedro, para que ele possa gerar esses vouchers, tá? E aí o usuário você vai criar aqui, ó. Você vai ver aqui em Authentication, tá? Aqui você cria seus usuários internos, né? Seus usuários na caixa, tá? Então, esse usuário Ivanildo Galvão já está selecionado, vou aplicar aqui. Então, esse cara vai poder gerar os vouchers. O usuário deve aceitar o termo de uso, né? E aí você pode colocar aqui, ó, esse link de internet, ou sei lá, essa internet é gratuita, fornecida para os nossos clientes. Por favor, usar com responsabilidade, sem infringir leis, regras internas que
que proíbem o acesso a conteúdo explícito, assim, enfim, você pode colocar uma mensagem aqui para que o cliente ele saiba o que está usando, né? Aliás, ele saiba que está usando e que tem regras, né? Que não pode também fazer o que quiser com esse link, tá? Mas eu vou desabilitar aqui e aqui eu vou redirecionar, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, só internet gratuita. Use com responsabilidade. Pronto. E redirecionar para um site após login. Eu posso dizer aqui, ó, que depois que ele se logar com o voucher, ele vai ser direcionado para o site da Sophos, por exemplo, tá? E aí, lógico que você vai colocar aí para redirecionar para o site da sua empresa, né? Beleza? Então ele botou o voucher e ok, aí ele, beleza, ele autentica o usuário e já joga o cara para uma página inicial ali da Sophos. Dali por diante ele pode navegar na página que ele quiser, ele pode partir para outros websites, né? Enable Customization, que seria justamente para você customizar o tipo do voucher, tá? Então você pode colocar um logo da empresa aqui, tá? Você pode customizar você pode fazer a customização da logo, você pode colocar, por exemplo, uma logo com uma escala, né, de tamanho recomendado, né, de acordo com o tamanho recomendado, ok? E você pode selecionar aqui o arquivo, né, da logo. Se você colocar aqui no modo full, aí você vai, por exemplo, pegar o login template, né? Você pode baixar um login template e o voucher template e colocar aqui dentro, né? E vai importar e aí ele vai usar, por exemplo, aquele modelo de login que você criou com a logo da empresa, né? Com um design diferente, enfim, a mesma coisa com o voucher template. Tá lá o login da empresa, né? Então algo que você queira fazer customizar, tá? Que no meu caso aqui eu não vou customizar, eu vou salvar. Vou manter lá, no caso, a tela de login padrão e o voucher padrão da Sophos. E então, em Hotspot Settings, que é a última definição, eu venho aqui, ó. Eu vou dizer, ó, delete os vouchers expirados, né? Ok, após o que? 3 dias, 2 dias? O voucher que expirar, né? Já chegou no limite. Chegou no seu limite de 4 dias, chegou no seu limite de uso de dados lá, de uso da banda, né? Aí ele vai expirar o voucher, aquele voucher não vai ser mais usado. Então você define aqui com 2 dias para deletar após a expiração. Significa que ele vai pegar os vouchers que expiraram após 2 dias, né, e deletar. O certificado é o certificado padrão do Appliance, tá? E aqui, beleza. Aqui não tenho mais o que fazer, a não ser, ó, fazer o login não, baixar os modelos de login, ó, template, tá? Que eu posso usar e customizar para, né? Eu posso editar e customizar para usar lá em Hotspot Voucher Definition, né? Onde eu acabei de mostrar para vocês. E Voucher Template, ó, que tem aqui, ó, um exemplo, né? De voucher, né? Um modelo de voucher que também posso estar usando para customizá-lo, tá? Muito parecido não, igualzinho ao do Sophos UTM, né? Aí eu vou colocar a logomarca da empresa, por exemplo, né? Colocar algumas informações aqui, traduzir isso aqui para português, tá? Beleza? Pronto. Depois disso funcionando, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chegar lá na interface, né, do caso do meu... Deixa eu ver aqui. Primeiro deixa eu entrar aqui em Firewall. Pronto. Repare que aqui em Firewall ele já criou, ó, um hotspot Wi-Fi, ele já criou uma regra de navegação na internet, ó, automático, tá? Ele já criou uma regra automática, ó, para o hotspot Wi-Fi empresa, ó, olha aí. Qualquer, né, vindo de qualquer zona da rede, né, da rede hotspot Wi-Fi empresa, né, que foi o nome que eu dei lá pro hotspot, né? Destino zona WAN, qualquer rede, né, e qualquer serviço, tá? E aí o que eu defini lá, ó, o IPS defini e não defini web policy nem traffic shape, né? Então, e application control eu defini o que? Defini que não pode usar, né, o P2P, né? Não pode usar torrent para baixar arquivos, por exemplo, tá? Beleza, aqui a parte de Translator NAT ele é automático, já botou aqui, ó, NAT Router, né? Ele já botou aqui Masquerade, né? Masquerade, então ele vai jogar automaticamente para os links, né? Os links load balance, tá? Vou cancelar aqui, não vou precisar alterar nada. Então a regra ele já criou automaticamente.
Pronto, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos entrar na máquina, né, que vai se conectar na internet, né, que vai navegar passando pelos Sophos, né? Então tem aqui uma máquina virtual, tá? E é uma máquina virtual com Windows 7. E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou entrar aqui no painel de controle dela, na parte de Network, né? Aqui, Network Configurations. Então tem aqui uma placa de rede. Internet 0 que está desabilitada, tá? Vou habilitá-la. Lembre que eu configurei o DHCP, né? Então vou habilitar ela aqui, ó. Configurei o DHCP para interface. E ele já, ó, querendo entrar aqui na internet, ele habilitou o IP, né? Aliás, ela já pegou, a interface já pegou o IP, ó. Você vem aqui em status, vocês vão ver que pegou o IP lá da faixa que eu defini, ó, 92.850.13, né? O IP do Default Gateway 151, né? DHCP Server e DNS também 151, que é o IP que eu coloquei na porta D, lá na interface D do Sophos, tá? Olha aqui aquele DNS que eu configurei lá, aquele FQDN, né? Wi-Fi.sophos.local. Ok? Beleza, como eu falei, serve para identificação, né? Porque aí você consegue ver da onde, por exemplo, essa máquina está pegando IP, né? Serve para te ajudar, tá pegando lá do Wi-Fi, então beleza, então você sabe que essa máquina está conectada diretamente à interface D lá do Sophos, né? Tá indo buscar internet naquela interface do Sophos. E aí eu vejo que ele já apresenta aqui a tela Internet Explorer, automaticamente já tentando navegar. Se eu vou e peço para continuar, o site, lógico, ele foi redirecionado para HTTPS, né? E aí pede para continuar aqui, ó. Dizer que ele fala que não reconheceu o certificado de segurança, mas aí é só dizer que quer continuar no website, né? E aí beleza, ó. Olha aqui, falta colocar aqui o que? Um voucher, né? Ó, hotspot, Wi-Fi empresa, né? Que aí você vai colocar, lógico, outro nome lá, né? Aí no seu trabalho, na sua empresa, enfim, no seu cliente, você vai colocar com outro nome, né? Então vai colocar um nome mais amigável, né? Mais condizente, né? Com a conexão aí com o nome da empresa, por exemplo. Então, aqui, Sophos Fire, né, para questões administrativas, contacte ivanildogalvão.com.br, que é o e-mail que eu coloquei lá para notificações lá na caixa, não, no momento da configuração da licença, tá? Beleza, então já está pedindo aqui um código, né, de voucher. Então aí, como eu falei, eu autorizei Ivanildo, né, a entrar lá no portal. Então vou pegar esse endereço aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó, só até aqui, né? E vou acessar o User Portal. Né? Não preciso colocar porta nenhuma. A não ser que você tenha definido alguma porta para o User Portal, né? Tenha definido alguma porta diferente. Então vou colocar aqui a username Ivanildo Galvão. E aqui, ó, a senha e login, né? Não salvar. Aí ele vai entrar aqui no portal do usuário. Aí eu venho aqui, ó, User Portal Ivanildo Galvão. Eu venho aqui em Hotspots. E aí eu vou criar os vouchers, ó. Eu só tenho um hotspot, que é o hotspot Wi-Fi empresa, né? Eu posso ter mais de um hotspot, tá, pessoal? Posso ter hotspots diferentes conectados a redes Wi-Fi diferentes. Posso e gerenciar tudo por aqui, gerar vouchers para hotspots diferentes, não tem problema não. Tipo, né, hotspot definition, ó, 4 dias, né? Aquele hotspot que eu criei lá, aquela definição, vai ser 4 dias. Tá? Descrição, não vou colocar nada, imprimir sim ou não, né? Vou colocar aqui on. A4, né, o formato aqui, vou deixar definido aqui o formato. Quantos vouchers por página, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 12 vouchers por página, um exemplo. E quantos vouchers vou querer? Vou querer 50 a princípio, tá? Aí vou até melhorar aqui o negócio, eu vou colocar, deixa aqui 16 por página, por exemplo. Então, 50 vouchers vão ser gerados, tá? Usar QR Code, né? Adicionar QR Code, sim ou não? Aí você pode colocar aqui para adicionar QR Code, se você quiser de repente usar autenticação no smartphone usando QR Code, né? Pode ser também, tá? Tendo leitor de QR Code no equipamento, né? Então, create voucher. O voucher, ele está criando lá os 50 vouchers que eu pedi, né?
Pronto, gerou. Como eu pedi para imprimir, né? Botei lá para impressão, ele colocou aqui para mim baixar, né? Então eu posso aqui, por exemplo, abrir ó, com a Acrobat, né? Ele vai abrir aqui os vouchers que foram criados, ó. Ok, aí eu posso fazer a impressão, né? Desses vouchers, ó. Um QR Code, tudo bonitinho. Só até aumentar aqui para facilitar a visualização. Olha aí os vouchers, né? Hotspot, voucher, aqui o QR Code, duração, vou aumentar mais aqui também, um pouquinho, 120%. Aí eu tenho aqui, ó, 4 dias, né? Sem limite de data, né? E sem limite de tempo, né? Então aqui é só 4 dias. Usou 4 dias, o voucher vai expirar, tá? E como eu falei, os equipamentos que leem QR Code pode fazer a autenticação pelo QR Code aqui, tá? Beleza? Bom, então aí, se eu voltar aqui, por exemplo, eu vejo que tenho aqui, né, os 50 vouchers criados. Eu vou pegar um desses aqui, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Esse GZGolf 71, né? Então esse é o código do voucher, tá? Então vou pegar esse cara aqui e vou digitar lá, ó. Vou botar aqui, ó. Eu aceito os termos, né? Aqueles termos: internet gratuita, uso com responsabilidade, que a gente configurou lá no hotspot. E vou pegar o código aqui do primeiro voucher. Vou pegar aqui, esse GSGolf 71, né? Um voucherzinho com um nome até esquisito. Então vou botar aqui GSGolf 71. Então vamos logar. Ó, login com sucesso, né? Olha aí, beleza? A validade do voucher não é 4 dias, então ele vai ser válido até o dia 1/3, né? Até o dia 1º de março, tá? Então às 21h49. Beleza, depois dele se logar, ó, você será direcionado para Sophos.com, tá? Então está demorando um pouquinho, mas aqui, por exemplo, eu já tenho navegação, já posso entrar aqui, por exemplo, ó, e entrar numa página aqui qualquer. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, vamos lá, já está navegando, né? É um pouco lento aqui, mas eu vou chegar lá, pronto. Agora que ele redirecionou, demorou um pouco, mas chegou. Redirecionou para Sophos.com. Opa, minha sessão com a máquina virtual caiu, deixa eu recuperar aqui. Pronto, deixa eu só voltar aqui porque a conexão caiu. Tá um pouco lenta a conexão com a máquina remota. Então, pronto. Bom, ele já redirecionou para o site da Sophos automaticamente, né? Depois do login lá com o voucher, né? E a partir daqui eu posso navegar para qualquer outro site, tá? Então vejo que a internet está funcionando normalmente, né? O usuário já pode navegar aí à vontade, usando seus 4 dias, né? Do voucher, que o voucher permite. E se eu vim aqui, por exemplo, dar uma atualizada nesse hotspot aqui, ó, ele vai mostrar aqui aquele voucher, né? O primeiro ele já está sendo usado, ó. Aí, ó. Primeiro login, né? User, né? Está sendo usado. Já foi feito login agora às 21h49. Ok. Deixa eu voltar aqui. Para sair do site aqui. Entrar em outro site, pronto. Navegação funcionando perfeitamente, tá? Beleza?
Bom, pessoal, então é isso aí. Vocês viram como criar voucher no Captive Portal, né? Aliás, perdão, vocês viram como configurar o sistema de Captive Portal no Source Fire, né? Definiu ali a interface que vai atender a rede sem fio. Vocês viram como, né? Criar ali o DHCP, né? Configurar o range de DHCP para a interface, tá? Aqui a interface porta D, né? Que eu coloquei na zona Wi-Fi, tá? Definir seu IP, definir o DHCP para a interface entregar as máquinas por aqui, né? Fomos lá no Captive Portal e criamos aqui em wireless, né? Wireless, né? E a gente veio aqui e definimos aqui o hotspot, né? Ok. Eu posso criar outros, como eu falei, eu posso criar vários hotspots, tá? Eu posso ter redes hotspots diferentes para atender demandas diferentes de rede sem fio. Eu tenho aqui hotspot definition, né? Que eu defini lá, ó, um dia, né? Eu coloquei aqui, ó, perdão, 4 dias, né? Esse de um dia aqui, esse outro aqui já existiam, né? Posso adicionar mais um tipo de definição aqui, ó, tá? Por tempo, por exemplo, né? Por cota, né? Por horas, né? Data volume, no caso. Na verdade, time cota, né? Que eu posso dizer, ó, vai durar 2 horas esse voucher, né? Vai durar. Aqui, se bem que eu também posso fazer, né? Mas aí eu posso colocar aqui o tempo. 2 horas ele expirou. Ou por banda usada, né? Por volume de tráfego usado no link, né? E aqui em Hotspot Settings foi onde eu defini, por exemplo, que os vouchers podem ser expirados. Aliás, os vouchers serão deletados após 2 dias, né? Certificado aqui é padrão. E aqui eu não faço o download dos templates, tá? Template de voucher e template de login que eu posso estar usando para personalizar lá aquela minha tela de login, né? E até os próprios vouchers, colocando logo da empresa e colocando algumas informações características da empresa, né? Beleza? E para criar um usuário, caso eu vou criar um usuário que vai ser o cara que vai administrar esses vouchers, então eu posso vir aqui, ó, em Authentication, crio um novo usuário aqui, ó, em Users. Vou criar um usuário novo aqui, por exemplo, adicionar. Criar um usuário aqui chamado vou chamar aqui de estagiário, né? Não, assistente TI, tá? Assistente de TI, por exemplo. Aí posso colocar aqui uma descrição se quiser. Define aqui uma senha para ele. Usuário do tipo user ou tipo administrator, né? Mas no caso aqui vai ser só user. E aí ele vai fazer parte do grupo Open Group, né? Que aí ele fazendo parte desse grupo, ele pode mexer lá nos vouchers, né? Pode criar os vouchers lá no portal. Beleza, aqui eu não faço mais nada, tranquilo, salvei. Tem que botar o e-mail do camarada, né? Botei lá, assistente TI, deixa eu colocar aqui, por exemplo, cadê? Vou botar aqui TI, empresa.com.br. Exemplo. Vou salvar aqui. Beleza, assistente de TI. E aí voltando lá pro User Portal, ó. Vocês vão ver que esse cara ele vai conseguir acessar, né? Assistente TI e sua senha, né? Ele não está aqui como a opção de gerar os hotspots, né? Então deixa eu ver porquê, né? Eu coloquei lá em Open Group, mas não tem a opção aqui de hotspot, ó, ok? Então vou só voltar aqui no Sophos. Deixa eu voltar aqui em um wireless, né? Wireless, então vou só vir aqui em hotspots. Deixa eu editar aqui, ó, que eu tenho que autorizar, né? Então quem é que tem autorização para mexer? Tá aqui, Administrative Users, só tá Ivanildo Galvão, né? Então eu posso colocar o grupo, que é aquele assistente aí eu coloquei dentro de Open Group, né? Que eu defini lá no seu
no seu login, né, no seu usuário. Eu posso colocar como Open Group, então todo usuário que for criado internamente no Sofos, que fizer parte do Open Group, já vai ter acesso lá ao portal para gerar voucher. Ou posso dizer que vai ser só assistente TI, né, Ivanildo Galvão e assistente TI que foi criado agora. Vou salvar aqui. Aí, pronto, vou voltar aqui, deixa eu ver se um refresh aqui já resolve. Olha aí, refresh, assistente TI, olha quem apareceu aqui para ele. E aí ele pode criar os vouchers, né? Já tem alguns vouchers prontos, né? Aqueles que eu criei há pouco tempo, e ele pode criar outros aqui e gerando. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Bem, né? A aula foi bem rápida, bem tranquila. Acredito, né, que foi rápido. Mas enfim, então espero que vocês usem esse recurso aí no seu Sophos Fire, né? Quando precisar, usem esse vídeo aqui como um guia, tá? Espero ter sido o mais claro possível para ajudá-los nessa tarefa. E só lembrando que esse é o site da minha empresa, tá? É solutionti.com.br. Caso precisem de soluções, vocês podem acessar aqui o site e clicar em soluções, e vocês vão ver que tem várias soluções para empresas aí de vários portos, né? Vários tamanhos, de vários segmentos. Então tem soluções de Microsoft, virtualização, infraestrutura, segurança e até algumas open source, né? E na segurança aqui vocês vão ver que nós temos aí Fortinet, nós temos o próprio Sophos também, né? Então, trabalhando com ambas as soluções aí que são líderes no mercado em segurança da informação, tá? Soluções de UTM, por exemplo, Sophos, Fortinet e Proofpoint para a parte de anti-spam, ok? E aí também temos virtualização, Microsoft, tanto com a venda das soluções, como com a implantação das mesmas, né, desenho do projeto e treinamentos, tá? Também treinamentos e suporte. E temos aqui também a parte de infraestrutura, onde eu tenho, por exemplo, né, nós temos aí como fornecer equipamentos Dell, equipamentos IBM, tá? Storage, servidores e suítes, tá? Para qualquer projeto. Beleza? Satisfação passar essa videoaula para vocês. E aí, espero que lançar novas videoaulas em breve. Um abraço e tudo de bom.